Bom dia, gente. Bom dia. Paz fica convosco. Fica de pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica praticamente no meio da Bíblia. Salmos, no meio da Bíblia, Provérbios e depois em Eclesiastes. Como o pastor Evaldo brinca, joga a Bíblia para cima, que ele vai seguir, ela vai cair no meio, mas aí já vai dar um corre para o Eclesiastes. Se for cuidadoso com a Bíblia que nem eu, se a minha Bíblia cair no chão, já me dá até desespero, eu tenho crise já, aí minha Bíblia. E olha que eu tenho Bíblia, meu irmão, acho que eu tenho umas 30, 40 Bíblias lá. E às vezes eu ganhei essa Bíblia de um irmão assim, e eu gosto bastante da linguagem atualizada, né? Ela é corrigida, mas eu gostei tanto dela. E ela até falou, mas você gostou mesmo? Eu falei, gostei, meu irmão, gostei muito dela. Ela está aqui. Eu não gosto muito dessas Bíblias que tem esse lugarzinho para a gente achar, mas eu gostei tanto dessa aqui, não sei porquê, está no meu coração, eu acho. Então eu gostei demais dessa Bíblia. E ela é talvez uma linguagem que a gente usa mais atualizada, ela é corrigida, mas o sentido é o mesmo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Aqui dizem ser Salomão, outros dizem ser uma pessoa que viveu mais à frente, o sábio da Palestina, mas o fato é que a gente conhece valerosamente o texto de Salomão. No versículo 9 ele fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. No versículo 10 ele fala: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles vão se aquecer, se aquentar, mas um só, como se aquentará? Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te louvo, que eu te dou graças, que hoje nós estamos iniciando a segunda semana do projeto de vida 2015. Hoje nós vamos falar sobre família. A pastora Kátia já testemunhou acerca da nossa, um pedacinho da nossa história. Eu sei que aqui existem muitas histórias da graça de Deus que foi derramada sobre cada família, de uma maneira que a família foi crescendo diante da tua presença. Eu sei que isso é promessa do Senhor. E mesmo aqueles que estão aqui hoje que ainda não viram isso, eu tenho fé no meu coração e convicção que isso pode acontecer. E agora eu te peço, Senhor, que tu me uses para falar um pouquinho deste tema tão importante para nós, que é a nossa família, a família nossa, a família de Deus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar e cada coraçãozinho aqui hoje possa receber essa palavra de uma forma que eu te edifique para o teu nome. Eu agradeço. Amém. Amém. Senta um pouquinho, gente. Como é que eu vou continuar em luz? Eu já falei que eu sou péssimo para dar tiro em pregação, né? Mas como a gente tem o hábito, eu fico arriscando. Às vezes eu demoro mais para pôr um título do que eu vou fazer a mensagem. Eu achei que ficou meio chubrerrinho, mas é isso que você colocou. Não ficou tão inspirado, aquela coisa tão teológica, mas é do coração isso aí. Eu acho que isso é uma grande verdade para quem tem família. Família é o melhor cantinho para viver. Não existe um lugar melhor para viver do que família. E hoje então a minha missão aqui é falar a respeito disso, falar a respeito desse tema de família, coisa que a gente tem feito há tantos anos. Eu não sei exatamente quanto tempo. E durante essas 7 semanas a gente vai falar a respeito de áreas que são extremamente importantes para a gente. E o pastor Evaldo iniciou na semana passada. E a gente sempre inicia falando de área espiritual. Hoje eu estou falando da área de família. A semana que vem o pastor Evaldo vai estar falando da área sentimental. Na outra semana eu falo de vida emocional. Depois a gente vai falar de vida financeira. Depois a gente vai falar de saúde. E por final, lá no dia 1º de março,
que a gente vai estar próximo à Páscoa, se o tempo passando, correndo, e se Deus nos dá vida e nos permitir estar aqui, nós vamos estar falando a respeito de que o pastor Ivaldo vai estar pregando sobre ministério. Agora, eu entendo da seguinte maneira, minha gente: se tudo isso aqui que eu falei, que é o nosso projeto de vida, que a gente faz há tantos anos, eu não me lembro quando, mas se eu não estiver errado lá, 2000, 2001, em torno disso, talvez até um pouco antes. Se a gente tem isso estruturado, se a gente tem tudo isso direitinho, da maneira que todo mundo gostaria de ter, se a gente tem isso, na verdade, bem ajustado, se a gente tem isso com equilíbrio, na certeza que Deus Ele está presente em todas essas áreas, eu posso dizer para você, em nome de Jesus, que a gente é feliz. Porque não tem como, não existe possibilidade nenhuma de alguém ser infeliz quando ele compartilha com Deus a sua existência. Não tem como, gente. A pessoa pode morar no cantinho mais simplório do mundo para alguns. Ele pode morar numa terra mais distante de tudo quanto é tecnologia, que para alguns seria um caos na alma. Mas se essa pessoa tem Deus no coração, essa pessoa é feliz. E não tem como a gente contrariar isso. Se a gente compartilha com Deus cada coisa que a gente é, cada pedacinho da gente, se a gente compartilha com Deus cada sentimento que bate aqui dentro da gente, que muitas vezes ninguém sabe, ninguém conhece, é só você que conhece, você e Deus. Eu costumo dizer que às vezes nem você conhece tão bem, porque Deus te conhece melhor do que você se conhece. Mas se você compartilha cada coisa com Deus, eu quero dizer para você que você é feliz. E isso não é diferente em relação à vida de família. Isso se torna uma realidade. E eu fico muito feliz, porque quando eu venho falar de família, e cada ano o pastor Ivaldo ele dá os temas para a gente falar, e ele fala, fica à vontade para trocar. E eu nunca troco, porque eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas assim, sempre que eu vou falar de família, eu me sinto muito confortável para falar de família. Porque quando eu falo de família, a minha esposa estava aqui para ouvir. Ela não está aqui agora, vai chegar às 10h30 para o segundo culto. E depois vai estar à noite comigo também. Mas o meu filho está aqui. Os meus filhos sempre estão aqui. A minha família, a minha irmã, o meu irmão está aqui. Então eu me sinto muito à vontade para falar de família. Porque eu amo minha família e procuro ser exemplo para minha família. Então eu falo sem crise na alma, sem aquela coisa de falar com medo de falar e chocar, porque eu não vivo aquilo que falo. Então eu fico tranquilo e satisfeito com isso. Agora, a grande pergunta que se pode fazer aqui, que pode ser feita aqui: será que todos, quando eles vão falar a respeito de família, todos eles conseguem beber do cálice da bênção que Deus deseja dar a todos, que é uma família abençoada? Será que todos conseguem de fato provar isso? Ou será que existem tipo de gente que na verdade eles se colocam totalmente oposto disso e chegam até a ser assim: olha, eu quero tudo na vida menos ter relação com a minha família? Como no final do ano, esses dias, partimos aqui o grande canal, caiu lá no canal da GNT, da Globo, e tinha lá um debate falando de amigos. Eu até comentei isso aqui algumas vezes com você, algum dia com vocês, não sei se todos ouviram. E aí uma pessoa disse assim que ela fez uma festa e convidou 20 pessoas que de fato eram amigas. E aí, amigos, e aí teve gente que torceu o nariz porque imaginou que fosse amiga dela. E teve uma delas, que é uma artista que já trabalhou na Record, eu acho que está na Globo agora. Eu não sei nem o nome dela, porque eu não acompanho nem o nome na novela, nem o nome na vida real. Eu sou um cara desatualizadíssimo nesse sentido. Eu sou um ignorante, para te falar a verdade. Eu só sei os mais os dinossauros, esses Meira, esse eu sei bem. Agora a moçadinha nova aí, eu não sei nem quem é.
Eles são famosos, às vezes você até pode encontrar no aeroporto, mas ele é o famoso que eu não conheço. Não sei nem o nome, mas a gente conta. Mas aí, essa pessoa que ela é até famosa, assim, só que eu não sei o nome dela, você vê que eu sou um ignorante mesmo disso, né? Ela disse assim, olha, mas... Porque a outra disse assim, não, mas amigo que eu tenho é família, e o resto são um grupo seleto. E ela disse assim, os meus amigos não são da minha família. Eu tenho 5, 6 amigos, mas a minha família não é a minha. E aquilo me chocou, gente. Porque eu falei, puxa vida, como que a gente pode chegar num ponto desse, de a gente olhar para a minha família e não se sentir bem? Meu irmão, olha, deixa eu contar uma coisa para você que eu nunca falei aqui. Final do ano a gente se reúne. Eu me lembro quando eu era criança, a gente sempre se reunia com a família do meu pai, e era uma tremenda número de gente, porque a minha avó e meu avô tiveram muitos filhos, então tinha filhos, tinha neto, tinha primo, era uma festa, era uma coisa linda. Isso foi acabando com o tempo. Meu pai morreu, meu tio morreu, todo mundo foi morrendo, isso tudo diminuiu. E aí perde um pouco o brilho de tudo isso. Só que aí vem os filhos, e aí começa o filho voltar. E hoje eu me sinto tão bem quando no final do ano, no Natal, a gente vai para a casa do pastor Ivaldo, a gente fica ali, jogando conversa fora, mas a gente está ali. E isso faz um bem para a alma enorme. Agora eu não consigo, aquilo então que aquela moça me falou me chocou. Por que acontece que existe isso, gente? Talvez, porque na família, eu não estou dizendo que isso é uma razão dela, não estou dando razão a ela, porque eu não conheço o contexto, mas eu conheço algumas histórias de famílias. E aí pode existir desonestidade por parte de um pai, de uma mãe, pode haver desrespeito na família, pode existir no grupo que a gente não deveria existir nunca, num grupo, numa família, falta de carinho, falta de amor, falta de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro sente. E aí o pensamento que surge na mente da gente por ser cristão, e aí a gente tem muito disso, eu confesso para você que às vezes eu me pego pensando assim também, a gente fala, não, mas tudo isso acontece com alguém que vive num mundo, num contexto secular. Porque isso não pode acontecer e não acontece no ambiente da religião. E agora eu estou colocando aqui de uma forma para você entender, porque a gente sempre fala, eu e o pastor Ivaldo, de religião, mas entende agora que a gente está num contexto de religião. Entendam isso. Nós não somos religiosos, mas a gente vive nesse contexto. E aí a gente entende que isso não acontece, isso não se dá num contexto de religião. Agora, meu irmão, se assim fosse verdade, não é? Não haveria necessidade de tantos anos, e não só nós aqui, eu acredito que outras igrejas, outras denominações gastem o seu tempo com campanhas deste tipo, falando a respeito de família. Se isso fosse uma verdade, se só simplesmente o fato da gente viver num ambiente da religião, um ambiente religioso, onde se fala de Deus, onde se lê a Bíblia, isso por si só resolvesse o problema, não haveria necessidade dos pastores abrir mão do seu tempo em oração, em consagração, em orar pelas famílias. Não haveria necessidade do pastor e a pastora gastar tempo atendendo casais para falar a respeito de relação e tentar solucionar um problema de família. Ou seja, isso acontece em todo lugar, em toda a gente, em todos os momentos, com gente de toda qualquer qualidade que você possa imaginar, seja ele cristão ou não, seja ele a religião que for, mas acontece que sempre existe uma força contrária, maléfica, tentando destruir a família. E aí, gente, precisa, o que é necessário, a gente cuidar da nossa família. A gente cuidar desse cantinho que eu disse para você, que é tão bom viver, é tão gostoso viver. A gente, na verdade, então precisa, em nome do Senhor Jesus, cuidar dela, e não só das questões relacionadas à questão externa, da roupa, da dinheiro, da recurso, da estudo, porque tem muita gente que faz isso. Principalmente quem são executivos, empresários, que acabam fazendo tudo isso e dando tudo para o filho, mas de repente não estão próximos do filho. E quando acontece uma tragédia, e recentemente aconteceu uma muito perto da gente, na empresa que eu trabalho, aí todo mundo se assusta. Porque na verdade, de repente não houve esse cuidado, esse zelo da pessoa entender que a gente tem que olhar para a nossa família como um porto seguro, o melhor cantinho para se estar.
Eu chego em casa, meu irmão, e não é demagogia porque eu estou pregando para você hoje, falando sobre esse tema, mas é implícito que está dentro de mim. Eu chego na minha casa e falo, como é bom estar aqui, no meu cantinho, no meu quartel-general. É lá que eu moro, é lá que eu habito, é lá que eu tenho as minhas guerras internas, junto com a família, é lá que a gente ora, é lá que a gente busca a Deus, é lá que a gente resolve tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que eu li com você, de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 até o 12, para ser mais exato, eu li até o 11, ele é um texto que a gente costuma usar ele para falar de casamento. A maioria das vezes que eu falei desse texto foi para falar de casamento. Eu já tinha ouvido outras pessoas aplicarem ele sobre a questão do casamento. Agora hoje eu gostaria de falar sobre família. Porque por incrível que pareça, até na sexta-feira à noite, quando a gente estava reunido aqui para falar da escola bíblica, eu não sabia o que eu ia pregar. E eu já falei para vocês que começa o negócio começa a entrar em crise, porque vai chegar o domingo e agora, o que eu faço? Tem mensagens que surgem assim, né? O pastor Ivaldo falou aqui a sequência e Deus já me colocou um texto para falar na vida emocional. Se não mudar, está aqui já. Você vê como que é? Agora, família, meu irmão, eu estava até ontem falando, o que eu vou falar de família? Afinal de contas, né, pastor, tanto tempo a gente vai pregando, parece que não. E aquilo que a pastora Cátia falou ontem, que é uma realidade, ou hoje, eu não sei, eu estou ficando velho, o friozinho na barriga. A gente tem friozinho na barriga assim. Toda vez que a gente vai pregar, dá aquela tensão, por mais que você pregue, poxa, é uma seriedade muito grande, é uma responsabilidade muito grande, melhor dizendo. E esse texto aqui, na verdade, eu gostaria de falar não só a respeito de marido e mulher. Logicamente, se o marido e mulher não têm filhos, também você é a família. Mas eu gostaria de falar a respeito dos filhos, filhas, aí falei para todo mundo. E qual que é a lição desse texto, ou as lições desse texto? A primeira delas que Deus colocou no meu coração é que para uma família ser estruturada, tem que existir cumplicidade. O versículo 9, que é o texto que a gente leu, e aí eu vou ficar só com a parte A dele, fala assim: melhor é serem dois do que um. É curioso que parece que existe uma contradição bíblica, porque Jesus disse assim, né, a palavra diz assim, quando você casa, você na verdade você se torna o quê? Uma pessoa. E aí os críticos da Bíblia já começam a pegar esses pontinhos para dizer que existe contradição, mas não existe contradição nenhuma. Só parece existir, porque o contexto é outro. Agora, quando ele fala que melhor é serem dois do que um, ou seja, o que Salomão está dizendo, que a gente pode aplicar para a família, a gente não tem que existir egoísmo, não tem que existir aquele pensamento de eu que olho só para o meu umbigo e que não interessa nada o que o meu irmão sente, o meu pai sente, a minha mãe sente. Ontem à noite, quando eu saí daqui, eu cheguei em casa e o pneu do carro estava baixo. E eu falei, puxa, eu falei para a Maria, esse pneu a gente colocou na semana, esse pneu está furado. E nós fomos até aqui embaixo e eu coloquei ar no pneu. Quando eu cheguei em casa estava baixo de novo. Aí eu saí atrás de uma borracharia, mas imagina a borracharia à noite. E aí pergunta para um, pergunta para outro, falou, olha, lá no Alvarenga deve ter alguma. E aí eu parei no posto de gasolina aqui na estrada da Nestlé, aqui dos Alvarengas, parei no posto, ela falou, tem a borracharia do Laércio. É ali e tal, perto do campo do lago. E eu fui lá e estava lá perto da meia-noite. E tinha um rapazinho lá, o filho do Laércio, o Jefferson, e ele começou a conversar comigo. Conversa mais, conversa bem. E aí eu disse para ele que eu era pastor, e aí ele estava dizendo que o irmão dele estava preso. O irmão dele foi preso com 18 anos no envolvimento com tráfico. E aí ele disse uma coisa para mim, e antes de eu falasse com ele, eu falei, o grande problema. E aí, quando eu ia falar, ele me interrompeu de vocês, ele falou assim, a minha mãe se apaixonou. Minha mãe se apaixonou. Um garoto de 22
22 anos também, a família sofre até hoje. Mas ele falou, graças a Deus, pastor, parece que tem alguma coisa no processo dele que ele vai sair daqui em 30 dias. Uma família, para ser estruturada, gente, ela não pode ser assim, eu faço o que me dá na cabeça e que se dane o resto. Uma família estruturada, ela tem que ter cumplicidade, porque se eu for fazer algo que vai magoar meu filho, vai ferir profundamente a alma, eu não posso fazer. Se eu for fazer algo que vai ferir a minha esposa e deixar uma marca dentro dela para muitos anos, que só o Deus eterno pode curar, eu não posso fazer. Eu tenho que pensar 1000 vezes a atitude que eu vou tomar, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, porque a gente tem aquela história da questão de eu trato bem aqueles que estão longe, mas eu trato mal aqueles que estão perto, porque na verdade você usa uma máscara fora, porque você de repente tem que ser moldado no caráter. Você pode ter carisma é muito mais fácil você ser carismático, e Deus quer que você tenha carisma, mas Deus quer trabalhar no seu caráter. Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu, na verdade, eu não quero viver na minha casa, porque o meu pai, ele é pastor, mas dentro de casa, ele é tudo menos pastor, um exemplo. Então, gente, numa família onde existe estrutura, tem que existir cumplicidade, tem que existir, na verdade, eu não posso tomar vantagem se de repente a minha esposa está em desvantagem. Eu não posso ter atitudes desse nível. A minha consciência tem que ser de cumplicidade. Se eu ganho, todo mundo tem que ganhar. Se ela ganha, eu ganho. Se os filhos ganham, nós ganhamos também. Se um se alegra, todos se alegram. E se um chora, todo mundo chora. E se um sofre, todo mundo sofre, porque a gente está no mesmo nível, a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma casa, a gente habita no mesmo teto, nós somos família. E esse texto fala exatamente isso. Então melhor é serem 2 do que 1, porque se um chorar, todos vão chorar juntos. Então existe, na verdade, aqui, com essa palavra de Salomão, uma satisfação da realização do todo. Eu não sou desse tempo, mas existem pessoas, um dia eu estava lendo um livro, eu não vou me lembrar exatamente com detalhes, mas ele disse assim, que ele nunca, um pastor, que ele nunca tinha comido o frango, uma parte do frango, porque quando ele era criança, essa parte do frango era para os pais. Mais ou menos isso. E agora que ele é pai, na verdade é para o filho. Então ele falou assim, eu nunca como essa parte, porque eu sou de uma geração que existia aquela hierarquia. Hoje é diferente, nós somos diferentes. Não que os nossos pais não nos amassem, mas existia aquela cultura antiga. Hoje a gente compra alguma coisa, e se o filho gosta daquilo que é seu, você dá para ele. Aliás, ele nem pede, ele pega. O Guilherme, eu vou te dar o Guilherme, que tem DVDs, viu? O Guilherme é sobrinho, tomou posse. É dele. A Marcela, eu ganhei um presente de vocês aqui com um notebook, ficou dela aqui. Porque você fala, poxa vida, aí você fala, posso usar? É seu. Mas a gente é família, gente. A gente se realiza no filho. Ontem a Lourdinha falou assim pra mim, não sei se foi a Gessi que passou de volta. O Guilherme estava ali na porta, a Gessi olhou para o Guilherme e falou assim, pastor, ele está mais alto que você de pastor, né? Eu falei, graças a Deus, que bom que ele me passou. Porque eu ouvi a sua palavra assim, Guilherme vai ser pequenininho, vai ser pequenininho. E mãe, né, eu nem ficava, mas a mãe ficava toda atrás, pequenininho, ele cresceu, está com quase 1,80m, 1,78m. E o pai dele, 1,63m. Mas eu me realizo nele. Eu já ouvi o pastor Cristo falar que se o pastor Evaldo falar que se o ministério dele é mais abençoado que o pai dele, se for, louvado seja Deus, o pastor Cristo falou isso. E eu tenho certeza que o pastor Evaldo pensa assim, se o Rafael vir ser um pastor, se for melhor, que seja melhor. Que eles sejam melhores que a gente, porque a gente é família. E a gente não tem essa de ficar querendo se umar com o outro. Então família estruturada tem que ser cúmplice do outro. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um é feliz, todo mundo é feliz. A segunda lição desse texto, gente, de Eclesiastes, é que uma família,
ela se revela estruturada no momento de uma crise, gente. Isso é muito forte. No versículo 10, ele fala exatamente isso, ó, porque se um cair, o outro se levanta. O outro levanta, meu dizendo. Agora, deixa eu afirmar uma coisa para vocês aqui, que vocês possam podem até ficar chocados. Não existe família perfeita, meu irmão. Não existe. Não existe. A pastora Kátia descreveu uma cena aqui que é real, mas nós não somos perfeitos. Eu estou falando da minha família, mas não tem perfeição. Não existe nenhuma família no mundo que ela é perfeita. Basta a gente olhar para a Bíblia Sagrada, os seus heróis. Olha para Abraão, o pai da fé, escolhido lá de Ur dos Caldeus. Tinha tanta gente para ser escolhida. Tem história que tinha um cara que inventou não sei o que aí, que era muito melhor que Abraão, que vivia na época de Ur dos Caldeus, mas Deus escolheu Abraão. Olha a história de Abraão. Vai para o Egito, tem uma mulher bonita, fala, olha, fala que você é minha irmã, porque se acontecer alguma coisa comigo, olha, o cara jogou a mulher para o faraó, para se poupar, duvidando daquilo que Deus faria, cuidar de Deus. A mulher foi, segundo a Bíblia, a gente ainda possuída por faraó, porque para preservar a vida dele. Imagina essa cena hoje, meu irmão. Como que você ficaria? Para a gente tentar contextualizar, lembra daquele filme lá, Proposta Indecente? Já assistiu esse filme? Que o cara vai, deixa a mulher dele ficar lá com o grandão para ter dinheiro, e na última hora ele tenta ir atrás, eu acho que não dá tempo. Imagina a cena hoje. Meu irmão, olha para Isaac, para a família de Jacó, olha para a mãe querendo enganar o pai. Não existe família perfeita. Olha para Davi, gente. Não existe família perfeita. E é bom dizer isso para você aqui, porque senão de repente você começa a olhar para você mesmo e você acha que de repente você é o João imperfeito que você é, porque você fala, poxa, olha, o pastor contou isso, a pastora contou aquilo, e eu de repente me pego em algumas situações. Meu irmão, não existe família perfeita. Agora, uma família estruturada, ela se revela nesse momento de crise, porque existe unidade, porque no versículo 9 fala, melhor é serem um do que dois. E quando existe unidade, existe então estrutura, então ela começa a tomar essa unidade, que não é simplesmente uma unidade da boca para fora, ela se torna concreta no mundo real. Se alguém cai, alguém o levanta. É que diz o texto, a família que entendeu, que encarnou esse propósito de unidade, aquele que cai, ele é levantado pela família. Agora, o cair aqui não tem necessariamente que tomar uma conotação de uma queda, de um adultério, por exemplo. Não tem que necessariamente só ir por esse caminho. Agora, a queda aqui, o cair aqui pode ser uma questão relacionada ao trabalho, o pai de família que sustenta a tua casa, que tem um recurso, que tem uma facilidade, só que de repente quando ele olha para a realidade do momento, ele se vê desempregado, e aquilo mexe com ele, mexe com o sentimento dele. Ele olha para o filho que ele antes dava alguma coisa, hoje ele não consegue dar, e aquilo vem trabalhar nele de uma maneira extremamente negativa. Ou seja, ele caiu, ele se prostrou diante de uma situação. Agora, se existe uma família que ela é estruturada, essa revelação de unidade que existe, ela se levanta nesse momento, é nessa hora. Eu estava com um taxista uns anos atrás, talvez no ano passado, e ele começou a conversar, e o pastor já não gosta de conversar nem um pouco, né? Todo taxista me conhece aqui da Max, porque eu falo mais que a boca. O pessoal já sabe até o nome, às vezes. Alguns decoram. E ele estava dizendo de um casal que morava aqui no Parque dos Pássaros. Um diretor de uma empresa, não quis falar o nome também, não fiquei curioso. Esse é um dom que eu tenho, não tenho muita curiosidade, não fico com aquela coisa aqui, eu não sofro disso, graças a Deus. Aí o que aconteceu? Ele contou assim que esse cara, ele perdeu um emprego. Tinha uma esposa, uma bela de uma esposa, segundo ele, bonitona, que ficava cuidando, trabalhava só para ela. Tinha um filho. Só que aí o cara perdeu o emprego. A mulher começou a tacar na cara, eu sustento a casa, você não sei o que. Ela foi colocando ele na parede de tal modo que o cara se separou da mulher, não teve outra alternativa, eles se separaram.
E ele disse assim para o taxista: poxa, eu dei tudo para ela, tudo para o meu filho. Sabe o que aconteceu, gente? Esse cara, ele se colocou no mercado novamente, só que no Rio de Janeiro, diretor de uma grande empresa também. E aí a mulher ficou sabendo. Adivinha o que a mulher fez? Ligou: ai, eu te amo com toda essa unidade, te adoro, me empresta 5 mil reais. Mais ou menos nesse nível. Ele disse assim para o taxista, o cara me contando. Ele falou assim: olha, eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, mas olha, eu estou assim divididíssimo, porque ela não me ama, não provou isso. Porque quanto mais ele precisou dela, ela se revelou. Tal qual aquele casal que chega para o pastor e para a pastora e fala: poxa, eu não aguento mais minha mulher. Aí o cara olha para ele e vê a mulher dele, ela é uma mulher linda, simpática, meiga, mas ela tem carisma, ela não tem caráter, porque de repente dentro de casa ela tem uma jararaca dentro dela. Vocês viram uma palavra? É uma jararaca, mas por fora ela tem carisma. Você percebe, gente? É o caso dessa mulher. Porque na hora que mais alguém precisa, não existe publicidade, não existe essa questão da estrutura, ou de repente um sonho desmoronou e aí não tem essa da família. Então por isso que eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, uma família se revela estruturada no momento de crise, ou aliás em todos os momentos, mas principalmente no momento de crise, a família se mostra estruturada. A última lição, gente, a última lição, obrigado, é que uma família estruturada, ela vence os invernos da existência juntinho. Isso tem uma semelhança um pouquinho com o tópico 2, mas no versículo 11, Salomão, ou o escritor da Palestina, como queiram escolher, diz o seguinte: também se dois dormirem juntos, eles vão se aquecer. O dia mal chega, infelizmente. Para alguns chega. Aliás, para todos chega. Quer dizer, para alguns que de repente uma morte chega de uma família que morreu não sente nada, ele se foi, mas o que fica assim. Mas o dia mal ele chega. A estação dos ventos, elas aparecem, não tem como. Tem como a gente viver uma vida, uma existência não sem luta, não tem jeito. Menos que a gente faça como aqueles caras que eu vi no Fantástico aí alguns tempos atrás, aí os andarilhos que saem andando pela vida e esquecem tudo. Mesmo assim, eu acho que ele é um vento ambulante, carrega dentro de si um inverno ambulante, porque fica longe de tudo, mas talvez por alguma frustração que ele teve. Mostrou um cara que tinha neto, que tinha família, que tinha esposa, e o repórter mostrou para ele, não sei se vocês viram essa reportagem, ele viu a foto da neta, ele chorou e falou: vou voltar para casa, decidiu voltar. Mas assim, não existe possibilidade de você passar uma existência sem isso. O dia da chuva cair também chega. Aquela história de Jesus, os dois edificadores, um edificou a casa sobre a areia, outro edificou sobre a rocha, é uma realidade para todo mundo. Desceram os ventos, os rios, as chuvas, e bateu com ímpeto contra aquela casa. A casa não caiu porque era edificada na rocha, a outra cai porque era na areia. E a grande diferença é que estava lá embaixo, onde ninguém vê. A estrutura lá embaixo, o pastor fala que a gente tem tanto dinheiro lá embaixo dessa construção, ninguém vê, a gente vê isso aqui só, para segurar a casa. E às vezes a gente olha, é tudo igual. Então você olha para uma pessoa, o casamento dele é perfeito, a família dele é bonita, o outro também é. É todo mundo igual. E qual é a surpresa que às vezes depois de 50 anos de idade, 60 anos de idade, o cara já viveu 30, 40 anos com a esposa, você ouve a notícia: poxa, o senhor José e a dona Maria se separaram. O quê? Quem separou? O José e a Maria. Ah, é? Poxa, mas eles se davam tão bem. Mas não tinha estrutura, porque de repente o que eles usavam como uma estrutura para eles eram os filhos. Só que os filhos casam, os filhos vão embora, e ficam os dois, quando olham um para o outro, não tem nada entre eles.
não tem cumplicidade, não existe, na verdade, a capacidade de ter a mente voltada para uma seguinte situação. Se existir um problema, um caos da família, eu me seguro, eu vou estar junto. Então tudo isso acontece, gente. E nessa hora que vem o inverno, que vem aquela tempestade, é difícil a gente equacionar os sentimentos. Nessa hora não são todos que têm um ombro amigo para encostar a cabeça, não. Tem mulher que é jararaca mesmo. As irmãs estão assustadas, mas tem homem também que não vale nada, vamos falar a verdade. É isso, a família. São os ventos que vêm, são os ataques de Satanás, e as pessoas vão indo por esse caminho. Agora eu quero aplicar aqui, dormir juntos, aqui nesse texto, para a figura novamente dessa cumplicidade, da unidade, de valorizar aquilo que de fato tem que ser valorizado. É o abraço amigo, é o chorar um com o outro mesmo, é estar junto em todos os momentos, em qualquer hora, lá no verão das realizações, no calor da conquista, mas também na hora da infelicidade, da frustração. Você acha que você nunca teve frustração? Eu nunca tive frustração na minha vida, meu irmão. Você acha que nenhum de vocês não tem frustração na vida de vocês? Você acha que você nunca vai passar por nada que vai te ferir profundamente como uma espada que corta a tua alma, que você olha em volta e não tem nada, não tem ninguém que pode te socorrer? Mas se você tem um lar estruturado, você tem um socorro. O nosso socorro vem de Deus, lógico. Mas uma família estruturada, guiada por Ele, faz tanta diferença, meu irmão. Tanta diferença. É justamente nessa hora que chega o inverno que são revelados quem são os verdadeiros companheiros do caminho, da existência. Quantos jogadores de futebol que casam com aquela pessoa que ele conheceu como menino, ainda sem ser famoso, aí vem todo o dinheiro na vida dele, não só jogador de futebol, qualquer um, e aí vem toda aquela coisa de se achar que ele é o cara, mas ele não é ele que é o cara, né? É o dinheiro dele, é o que ele é o que ele está sendo naquele momento. Eles largam da esposa, que é a companheira, ou vice-versa também. Conheço uma pessoa que trabalhou com a gente tantos anos também, que o marido dela largou ela depois de 60 anos de idade. E ela sofreu muito, ela dizia assim para mim: Cássio, ele está agindo como se ele fosse um menininho. Está encantado com ele. Separou. Vive um momento de crise e não tem capacidade de ficar juntos, ter cumplicidade. A família nunca vai virar as costas para você, irmão. Tenho certeza disso. Minha esposa jamais virará as costas para mim, eu jamais vou virar as costas para ela. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque a nossa família está sendo edificada no amor, na graça, na presença de Deus, diante de Deus. É por causa disso e nada mais além disso. Mas numa estação de inverno, uma família estruturada, o abraço sempre vai existir. Aquecer sempre vai existir no nome de Jesus. Os meninos podem ir para frente, eu quero concluir aqui a minha fala. O pastor volta depois ao lado nosso, para a família. Dizendo para você que uma família estruturada, então, pastor, como que é? Como que eu posso ter a certeza que a minha família é estruturada? Família estruturada é aquela que você olha, que você encontra uma turminha de Jesus, ou você bem assim sincero com você, não necessariamente, entre aspas, uma turminha de Jesus, porque a gente acha que algumas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho não têm possibilidade de ter uma família estruturada, e eu falo para você que tem. E tem gente que é muito mais estruturada que alguns que são evangélicos, porque levam muito mais a sério aquilo que ele jurou diante de um altar e prometeu diante de um sacerdote. Família que gasta tempo com filho, com esposa, que valoriza acima de tudo aquilo que eles são como família. Mas uma família estruturada, meu irmão,
é aquela que você vai encontrar gente cheio de cumplicidade um com o outro. Cúmplices de verdade um com o outro. Uma família estruturada é aquela que você vai encontrar aquela turminha que o amor só aumenta e abunda, né? Cresce. Quando tem luta, quanto mais luta tem, mais amor tem. Tal qual aquele filho que nasce com um problema, uma deficiência, que ele é tão cercado de amor, tanto amor, que você fala, puxa vida, como que é isso? Tal qual a história que eu ouvi essa semana, foi coincidência de uma menina que estava se formando em engenharia, faltando um ano para se formar. Foi acometida. O pessoal está achando estranho, eu falei, a bunda, gente. Ruth, a bunda aumenta, Ruth, não é a bunda que você está pensando, meu irmão. É de abundar, gente, como o pessoal pensa besteira nessa igreja. Rapaz, pastor, vamos morar com esse povo. Eu não errei, não, é a bunda mesmo, é abundante. Mas deixa eu falar rapidinho para tomar o tempo de vocês. Essa menina com 20 e poucos anos, ela faltava um ano para se formar, ela foi. Apareceu uma doença nela que é uma doença que poucas pessoas têm. E o médico disse assim: ó, essa menina ela vai perder parte dos membros, ela pode até amputar a perna. Foi o que aconteceu com essa menina. Ela perdeu as pernas, ela perdeu toda essa parte aqui dos dedos, essa história. Mas essa menina, ela é desenvolvida. Sabe por quê? Porque a família dela, esse rapaz estava tudo, cercou ela ainda com tanto amor, com tanta dedicação, que essa menina, na pior crise da vida dela, ela conseguiu superar, e ela está sendo um exemplo, ela dá palestras. Porque ela superou, mas ela só superou porque o amor abundou pela família dela. Por último, você vai encontrar uma família abençoada, aquela família que atravessa os invernos juntos. Verão, alegria, realização, mas inverno, chuva, tristeza, angústia, todo mundo está junto em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.